É hora de falar sobre alguns conceitos de hidrografia. A gente tem que falar sobre os rios e sobre as bacias. São vários termos técnicos que a gente vai usar, aqueles que aparecem de fato nos vestibulares, né? Claro que pode faltar um ou outro termo que a gente não usa aqui para não ficar muito pesada a aula, mas eu também não posso ficar fazendo um curso para resolver exercício de exceção de vestibular esquisito, né? Aqueles vestibulares que a gente já comentou em alguns momentos que tem questões bem diferenciadas do que o que vocês geralmente prestam. Então, acredito que esse curso aqui, que fala sobre termos de hidrografia, vai conseguir abarcar aí praticamente toda a sua tarefa e aquilo que vem pela frente nos seus vestibulares, tá bom? Então, gente, vamos lá falar sobre hidrografia. A gente começa falando sobre os rios. E a gente tem vários tipos de rios, né? Os rios, eles podem ser perenes. Perene, se você for procurar num dicionário, é aquilo que é perpétuo, aquilo que permanece por um longo tempo. É um rio que praticamente não seca, né? Claro que ele pode secar, ele pode ter uma estiagem longa, porque a natureza ela não é tão exata assim, mas ele é um rio que fica ali permanentemente, né? Existe também o rio chamado de intermitente. Intermitente significa aquele que é intervalado, aquele que em alguns momentos aparece e em outros momentos seca. Ou seja, tem interrupções, tá bom? É o chamado rio intermitente. No caso brasileiro, você já deve imaginar que uma região que tem muitos rios intermitentes é a região Nordeste, a região do sertão nordestino, que é muito seca, né, em boa parte do ano e os rios simplesmente somem ali, tá bom? Mas existem também os rios chamados de efêmeros. Efêmero é aquilo que aparece de vez em quando. O efêmero ele acaba sendo, vamos dizer assim, um fenômeno que aparece em momentos específicos. Por exemplo, num deserto. Num deserto, quando chove muito, aí você vê alguns cursos d'água. Mas eu não posso dizer que aquilo ali é um rio, né? Eu não posso representar aquilo, por exemplo, num mapa topográfico, tá bom? Então, ó, são esses três tipos de rios. Você sabe que a maioria dos rios brasileiros, perene, né? Mesmo porque o Brasil tem tanta água doce, né? 12% da água doce do planeta está no Brasil. E geralmente os nossos climas são muito úmidos, né? Embora os climas tropicais tenham estação seca, mas é muito difícil você encontrar algum rio efêmero ou intermitente no Brasil. A maioria é perene mesmo, né? Além de observar a duração, né, do curso d'água, eu também tenho que observar a topografia. Existem os famosos rios de planalto, aqueles que passam por uma região onde tem muita variação altimétrica, tem mais potencial hidrelétrico. Você sabe, o Brasil tem muito potencial hidrelétrico porque tem muita água, né? Os nossos rios são caudalosos. O termo caudaloso significa rio com muito volume de água, né? Com muita vazão. E além disso, os nossos rios têm importantes quedas. Quando a gente falar um pouquinho sobre energia elétrica, a gente vai ver que o Brasil, a Venezuela, o Canadá, a Rússia, a Noruega são países que têm essa característica, né? Bastante potencial hidrelétrico. Então, a maior parte dos rios importantes do Brasil, eu posso dizer que são rios de planalto. Mas também existem os rios de planície, que é aquele rio que passa por uma região de pequena variação altimétrica, tem que ter a variação, né? Todo rio nasce numa área mais alta e deságua numa área mais baixa, mas a variação é menor e são rios mais adequados para navegação. Tá bom? No Brasil nós temos dois rios de planície famosíssimos, né? Que são o Amazonas e o Paraguai. Fora isso, os outros rios importantes do Brasil são todos de planalto. Claro que um rio de planalto ele pode ter um pequeno trecho de planície. O rio Tietê, por exemplo, quando entra na Grande São Paulo, ele passa por uma planície. É uma área tão plana, né? Que quando você está ali na marginal Tietê, você vê que praticamente não sobe nem desce aquilo, né? Mas é um rio de planalto que tem um pequeno trecho de planície, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha que falar sobre os tipos de rios para vocês. Eu tenho que falar agora sobre os tipos de canais. Porque o rio é um canal e como é que esse canal pode ser, né? Aqui a gente está observando quatro imagens, né? Isso daqui eu peguei de um livro clássico aí de geomorfologia do professor Cristofoletti. A gente vai usar muita imagem dele aqui nessa aula. E você está observando aí quatro padrões de canais. O primeiro padrão ele chama de meandrante. É cheio de curvas, né? Inclusive repare que o rio
ele faz várias curvas e deixou de fazer outras curvas, né? Algumas curvas ficaram perdidas ali no tempo geológico. Eram caminhos antigos que o rio fazia. O segundo, que é o item B, mostra um canal chamado de anastomosado. Eu coloquei até uma definição do que significa a palavra anastomose, né? Junção ou comunicação entre canais, vasos ou estruturas, ou seja, são coisas que se unem, se separam, se unem de novo, né? São canais que às vezes podem se unir, se separar no meio do mesmo rio, porque os sedimentos vão aparecendo no meio deles, né? O desenho ali não é o ideal, mas não se preocupe, eu vou te mostrar outro desenho, depois a gente vai ver um outro livro aí que mostra esses canais. O item C mostra o canal que ele chama de ramificado, acho que o nome já diz tudo, né? O canal se separou, inclusive ali você está vendo a ilha do Bananal, que fica lá no rio Araguaia, que é a maior ilha fluvial do planeta. A maior ilha que está no meio de um rio, que ela é enorme mesmo, dá para você ver no mapa do Brasil, inclusive. E o último desenho aqui mostra um canal reticulado. Eu coloquei ali embaixo, né, uma definição do que significa retícula. São canais que se cruzam aí formando ângulos retos. Dá para ver que tem alguma coisa mais ou menos retilínea ali. Eu sei que talvez dê para confundir um pouco com anastomosado, mas vamos ver uma outra imagem, talvez ela te ajude mais. Essa imagem saiu de um livro clássico, né, chamado Decifrando a Terra, e essa imagem aparece em vários vestibulares. Já vi em vestibular de Roraima, do Acre e em vestibular de universidade particular aqui de São Paulo. O canal retilíneo já diz tudo, né? É um canal que anda mais ou menos reto, existem sedimentos que podem se depositar, geralmente nas bordas, né, do canal. Aí depois você vê o meandrante, número 2 embaixo, de novo, né, o meandro, aquele padrão de curva, e eu até diria que um rio de Planalto tradicionalmente é retilíneo, ele corre mais rápido, né, ele tenta fazer o caminho mais direto. Um rio de planície é meandrante, ele faz várias curvinhas, né? Ele desce pouco, então ele faz um caminho mais tortuoso até chegar no final dele, tá bom? Mas agora o número 3, o anastomosado é mais difícil de enxergar. O anastomosado, nesse desenho, e já apareceu em vestibular, isso que é o que deixa o aluno mais tenso, né? Ele é o quê? São canais que se descolaram e depois se colaram de novo, parece que eles meio que se costuraram. Por isso que eu posso chamar aquilo de anastomosado. E no final tem um que ele chama de entrelaçado. E entrelaçado significa o quê? Significa que os canais foram, vamos dizer assim, uns cruzando os outros. Tá bom? Não é uma coisa muito simples. Se você quiser depois dar uma pausa nesse vídeo, volta um pouquinho, veja as imagens. O mais importante geralmente é o meandrante e depois o anastomosado. Já vi vestibulares, inclusive a FUVEST, falando sobre anastomosado, mas dava para enxergar melhor no desenho, né? Que canais se separavam e depois se juntavam. Tá bom? Pessoal, a gente está falando de rio, né? Então aqui eu representei um rio. Um rio aí que faz suas curvas, né? E vamos traçar algumas coisas em cima deste rio, né? Esse canal d'água, esse curso d'água. Observe ali no topo da imagem aquilo que a gente chama de nascente ou fonte do rio. E aqui embaixo a gente está observando aí a desembocadura. Já ouviu o termo exutório? Termo horrível, mas é isso aí, né? Exutório. Foz, alguns também chamam de foz. Então o rio, entre aspas, começa lá em cima, termina aqui embaixo, né? Se você reparar esse rio, ele parece até que fica um pouquinho mais largo embaixo, né? Ele parece que ganha uma dimensão um pouquinho maior embaixo. Parece que ele tem mais água circulando, né? Próximo à foz. Aqui está uma definição aí do professor Cristofoletti. Já disse que eu vou mencionar bastante ele aqui nessa aula, né? O livro dele ficou um clássico, né? Então, fonte ou nascente de um rio é o lugar onde o canal se inicia. Nos mapas é representado por onde começa a linha azul. E desembocadura é o ponto final, a jusante de toda a rede. Jusante é o que está depois, né? Jusante é o que está mais para o fim. Então, vai aparecer aqui no nosso desenho, na nossa sequência, uma rede de vários rios que vão acabar desembocando nesse rio. E lá no finalzinho, toda essa água de todos esses rios
vai acabar chegando. Por isso que parece que o final desse rio ele é mais largo, né? Porque ele recebeu água não só desse rio, mas como de outros rios de uma baita de uma rede, tá bom? Então, gente, esse aqui é o sentido do rio, né? As águas do rio, elas correm da nascente em direção à foz, das áreas mais altas em direção às áreas mais baixas. Se eu seguir o sentido do rio, eu estou fazendo aquele caminho que eu chamo de ajusante. Ajusante significa depois no rio, né? Ajusante significa um lugar mais baixo, né? Conforme você vai descendo o rio. E amontante significa um lugar mais alto do rio. Conforme eu vou voltando, né, o caminho do rio, eu estou indo a montante. Bom? Então, montante lembra montanha, lembra um lugar mais alto, né? Então, se você está indo a montante, você está indo para um lugar mais alto no rio. Você está fazendo exatamente o sentido contrário da corrente. Tá bom? Então, quando alguém te fala que foi construída uma hidroelétrica e a jusante dessa hidroelétrica eu tenho problemas sérios porque diminui o volume de água que passa ali, tá certo. E alguém também pode falar que a montante da hidroelétrica, ou seja, antes da hidroelétrica, eu também tenho problemas. Porque vai surgir um lago gigantesco para abastecer aquela hidroelétrica e aquele lago também vai causar algum problema ambiental, né? Tá bom? Então essa é a definição de jusante e montante. Montante, lembre-se de montanha, lugar mais alto no rio, indo ao contrário do sentido do próprio rio. Tá bom? Vou seguir aqui com o meu desenho e observe ali embaixo um perfil. Esse perfil é de um rio qualquer, a gente pegou um rio aí como exemplo, e esse perfil ele mostra que o rio começa à esquerda, termina na direita, e ele começa numa altitude aí acima de 800 metros e vai descendo, descendo, conforme ele vai avançando, né, no seu caminho. E esse gráfico ele mostra o quê? O alto curso do rio, onde você tem mais declividade, onde o rio tende a correr mais, onde ele tende a ser até um pouco mais retilíneo, né? Depois o médio curso, onde a declividade diminui, e o baixo curso é onde provavelmente esse rio ele se alarga, porque ele tem muita água e ao mesmo tempo ele também fica mais lento, né? Porque a declividade é menor. Ele inclusive pode fazer alguns meandros no final, ele pode depositar vários sedimentos no seu final, né? No começo do rio, no alto curso, acontece muita erosão. No final, acontece muita sedimentação, tá bom? Então tá aqui uma definição de alto, médio e baixo curso. O alto curso nesse nosso desenho aqui seria aquele que está próximo à nascente, né? O baixo curso, o que está próximo à foz. Pessoal, uma coisa que também dá um pouquinho de problema às vezes para os alunos é identificar qual é a margem esquerda e qual é a margem direita de um rio. Quero que você observe agora o rio que a gente desenhou inicialmente, está ali com a cor azul, né? E pense da seguinte forma: se você vai no caminho do rio, da nascente para a foz, você então vai olhar para baixo do slide aqui. Você vai olhar para baixo da nossa tela. E se você olhar para baixo da nossa tela, se você virar para um lado, vai ser sua direita. Se você virar para o outro, vai ser sua esquerda. Então, como é que eu defino margem direita e esquerda de um rio? Olhando o sentido dele. E esse rio ele está indo no sentido do sudeste. Então, se você seguir esse sentido, a sua esquerda vai estar na direita do slide, né? E a sua direita vai estar à esquerda do slide. É esquisito, né? Mas margem direita e esquerda se define assim, pelo sentido do rio, não por você. Então você tem que pegar e andar no mesmo sentido do rio para olhar sua esquerda e sua direita, tá bom? Vou dar uma limpa aqui nessa imagem, vamos deixar só o rio inicial. E agora a gente segue em frente, a gente vai falar de outras coisas, a gente vai para a segunda parte desse nosso pedaço do vídeo, né, que fala sobre rios e bacias, e a gente vai começar a falar de bacias daqui a pouco. Te aguardo, daqui a pouco eu estou de volta.